Boa tarde, eu sou Caroline Moura, estudante de Pedagogia da Uninter, Polo do Sol Catedral, na cidade de Curitiba, no Paraná. Meu RU é 1994942. Hoje é a nossa quarta aula do curso Jogos, Brincadeiras e Atividades Natalinas para Educação Infantil, adaptadas no contexto do homeschooling devido à pandemia Covid-19. Lembrando que esse curso de extensão é para cumprir a disciplina Estágio Supervisionado de Educação Infantil. Estou realizando ele na forma de curso de extensão, ok? Hoje nós vamos falar sobre os principais sites, aplicativos e jogos natalinos na web para crianças da educação infantil. Temos vários sites bem interessantes para trabalhar a temática do Natal, né? E daí eu vou demonstrar por meio dos tutoriais, né? A gente vai jogar mesmo esses jogos para saber o grau de dificuldade. Nós vamos, né, tentar auxiliar as crianças nesse processo. Os jogos digitais, eles são ferramentas muito importantes no desenvolvimento, pois as crianças desenvolvem a visão, elas desenvolvem o raciocínio, é tão importante quanto um jogo com objetos, né? Um jogo manipulável. Os jogos eletrônicos, né, os videogames, os games online, eles são muito importantes para o desenvolvimento das crianças, pois eles auxiliam na capacidade de raciocínio, eles auxiliam, né, na obtenção daquela resposta, de como é que eu vou sair daquela situação. Isso ele auxilia na lógica. Então é muito importante você também inserir conteúdos digitais durante o processo educacional. Sabemos que estamos inseridos, né, na era digital, então as crianças eles já são nativos digitais, eles têm mais facilidade do que muitas vezes os adultos, mas nós continuamos, né, inserindo conteúdos de acordo com a faixa etária dos pequenos. Os jogos mais populares entre as crianças da educação infantil são os de pintura, os de associação, né? Os de associação, quando eu digo associa a forma à figura. Por exemplo, eu tenho o contorno de um animal e eu tenho a figura daquele animal. Então ela escolhe e consegue fazer o encaixe correto do animal. Quebra-cabeça online também é uma forma bem legal de ser trabalhada. Você pode trabalhar tanto a questão do Natal, quanto o folclore, quanto outras datas a partir do quebra-cabeça. E é um quebra-cabeça simples, pode ser resolvido com a ajuda de um adulto, porque é importante que você ensine essas ferramentas para a criança, né? Como ela deve manipular o mouse. Se for um jogo, né, touchscreen, é mais fácil porque está ali nos dedinhos dele, né? Eles vão conseguir desempenhar essa tarefa muito bem. Nas aulas de informática, as crianças elas sentam em duplas, né, nos computadores, porque daí o que acontece, né? Um colega ajuda o outro, então eles partilham a sabedoria a partir do sentar junto. Como agora estamos na pandemia e as aulas estão suspensas, então eu vou pedir que um dos pais ou um irmão, uma amiga, um amigo sente do lado dessa criança, né, que souber mais, é claro, sente ao lado dessa criança e o auxilie nessa tarefa do joguinho, tudo bem? Agora eu vou passar alguns sites bem interessantes para vocês pesquisarem jogos, né? Tem os jogos de Natal, mas também tem outros jogos muito interessantes, muito legais de serem feitos. Os jogos mais populares, né, além desse do encaixe e do quebra-cabeça, são os jogos de pintura. As crianças gostam muito, então sites como Colorir Online, a Coruja Boo,
Escola Games, Smart Kids, eles têm uma grande variedade de jogos com pintura. Tem a pintura que associa os números à pintura, tem a pintura que você pode fazer diferentes cores. Eles conseguem oferecer diferentes modelos de materiais para que você efetue essa colorização, né? Para que você consiga colorir, né, o mais lindo possível. Lembrando que quando você faz uma pintura com lápis, com giz, ela fica diferente. Ali a pintura ela fica uniforme, né? Uma coisa só. É muito legal você também inserir jogos musicais, né? Para trabalhar o ouvido das crianças. Na Corujabu tem um joguinho que você consegue criar uma melodia, né? Daí as corujas elas ficam ali dançandinho assim, mas você consegue inserir uma música, você já está trabalhando elementos musicais. E a música nós sabemos que é muito benéfica. A música ela auxilia em vários processos de desenvolvimento do cérebro. Então isso é comprovado. Insira música, coloque vídeos de música para os seus filhos assistirem, para eles cantarem, para eles dançarem. Nessa quarentena, dançar em casa é um ótimo exercício. Você também encontra nesses sites jogos sobre sustentabilidade, né? Sobre reciclagem, sobre cidadania. E então você consegue trabalhar outros valores, né? Muitas vezes nós passamos e acabamos não falando tudo que a gente gostaria de falar. E às vezes eles não entendem. Então, assim, o jogo, ele ajuda na construção desse entendimento, porque daí a criança, ela vai entender de uma forma mais lúdica, com os desenhos, com ali, né, o enredo da história é algo que chama a atenção dela. E a maioria dos jogos, eles são executados com uma música de fundo. Lembra que eu falei sobre jogos musicais? Pois então, a maioria dos jogos tem a trilha musical, justamente para chamar a atenção para aquele jogo. Agora, eu vou demonstrar para vocês como fazer esses joguinhos. Vamos lá? Oi, gente, vamos começar a nossa navegação? Eu trago primeiramente para vocês o site Escola Games. No escolagames.com.br você encontrará vários jogos destinados à educação. São jogos lúdicos que abordam questões como animais, tem os temas do Natal, tem a música, o alfabeto. Então são jogos bem bacanas de você estar realizando com a tua criança, ok? Vamos começar pela hora de pintar Natal. Cliquei no joguinho, ele vai carregar. Ele tem a música, mas se você quiser também pode, né, tirar a música. As crianças geralmente gostam dos jogos com música, ok? Eu vou tirar para ficar mais fácil fazer a explicação. Então, eu venho aqui em jogar. Na hora que eu clico em jogar, eu posso escolher um avatar. Tem o Papai Noel, a Rena, o Pinguim, Urso Polar, Boneco de Neve, Duende Menina, Duende Menino e o Pinguinzinho de chapéu. Então, o que eu posso fazer? Eu vou escolher um dos avatares. Vou escolher o Papai Noel. Aí aqui ele abre uma opção de materiais que você pode estar trabalhando. Lápis de cor, giz de cera, pincel. Aqui é tipo um borrifador, daí você escolhe a cor que deseja. Aqui é o spray, giz com glitter, papel de parede, né? Aí então eu vou voltar aqui no meu avatar. Para selecionar a cor, eu tenho que rodar essa barra aqui, ok? Se eu clicar só aqui, ele não seleciona nenhuma cor, então eu tenho que clicar aqui. Vou pintar o Papai Noel.
Meu Papai Noel não precisa ser só vermelho, eu posso fazer ele de outras cores. Vou fazer um Papai Noel rosa. Então, eu vou pegar e vou escolher o pincel. Pincel, aí vou escolher as minhas cores. Aqui. E eu vou pintando, ó. Aí ele funciona como se fosse uma aquarela. Então, ele vai preenchendo, ó, onde o dedinho está mandando, ele vai preenchendo o espaço, certo? Aí eu quero trocar de material, eu quero usar esse daqui. Então, daí eu venho e escolho, aí eu vou escolher uma cor parecida com a cor que eu já estou usando. Aí ele pinta mais fácil, ó. Aí ele reparou que ele pintou tudo, pintou o chapéu, pintou o restante do casaco. Então, para fazer a bota do Papai Noel, nós vamos usar esse aqui com glitter. Vamos escolher uma cor para fazer as botas do Noel. Vou fazer a bota dele de azul. Então, eu venho, ó, reparou que ele muda aqui a textura do lápis, a cor do lápis, e aí você vai preenchendo. É bem interessante porque você consegue, né, explorar ao máximo a criatividade, ó. Por exemplo, aqui, né, no papel de parede, sempre ele vai mudar para o papel de parede que a gente selecionar aqui, ó. Apontou a seta, ele está selecionando o papel de parede, certo? Aí, por exemplo, eu quero pintar o fundo, ó, eu consigo, ó, eu tenho essa opção, né, de mudar o fundo, sem alterar o meu desenho que eu já havia pintado. Olha que interessante, ele faz como se fosse uma colagem. Vamos pegar outro desenho. Eu venho aqui em voltar. Em voltar, aí ele volta para o menu inicial. Como eu ainda estou na hora de pintar, eu clico novamente para acessá-lo. Aqui na hora de pintar, agora eu vou escolher um outro avatar. Vou escolher o urso polar. Escolhi o urso polar, então eu vou pintá-lo de outra cor. Aqui o meu urso polar, eu vou escolher essa ferramenta aqui. Eu quero que ele seja azul. Olha como ele preencheu todo. Agora vamos fazer o chapéu do urso polar? Vamos fazer o chapéu dele de rosa. Ele preencheu completamente. E aqui nós escolhemos o fundo. Vamos escolher um fundo bem colorido. Ó, pode ser esse daqui, com as pecinhas. Então, nós vemos aqui, ó, a gente vem aqui e preenche todo o fundo. Eu falei para vocês sobre os joguinhos com som. Aqui eu tenho o joguinho Som Legal. Vou selecionar aqui o nível fácil porque é para educação infantil. Então, aqui no fácil, você vai passando, né? Conforme vai passando e completando a figura, conseguiram ouvir? Ela traz o som, é muito legal. Esse aqui é o violão. Então, você pode trabalhar a questão do som e os instrumentos musicais a partir desse jogo, ó. Ele traz uma especificação. Então, é interessante que um adulto jogue junto com a criança ou outra criança que saiba ler para que diga para a outra o que está acontecendo, né? Qual é o significado do violão, né? Do que ele é feito, qual é o som, é muito legal. Então, aqui voltando, eu consigo montar, né? Outros jogos, outros instrumentos musicais. E o piano, viram que legal o som do piano? E aqui também, traz aqui o que é o piano, né? Como instrumento, as curiosidades. Muito legal. Então, daí ela vai passando, vai montando, né? Com o próprio mouse aqui você consegue. Aqui o tambor, aí diz para que serve, como ele pode ser utilizado. Então, você consegue inserir
né, os instrumentos musicais, o significado deles, né, a partir de um joguinho, né, um joguinho online que ele traz essas informações. Então é super interessante, super válido. Voltando aqui no Escola Games, eu tenho também o jogo dos animais, né? Tenho aqui o Animais Silvestres. O Animais Silvestres é o mesmo esquema do jogo do som, só que você, em vez de completar as figuras dos instrumentos musicais, você vai completar as figuras dos animais. Né? Sempre aqui lembrando, clicar no nível fácil, tá? E ele tem a audiodescrição, isso aqui é muito legal também, ó. Aí você escolhe qual animal vai querer montar, ó, que nem aqui, ó. Eu já tinha a cabeça do tucano, daí agora eu vou procurar as patas dele. Será que é a da aranha? Não. E esse daqui, quem será que é? Não também. Ó, o tucano, daí ela ainda fala, né, o nome do animal e você consegue ter a descrição. Viu? Aí, voltando aqui, você consegue escolher outro animal. Aqui fala sobre os animais silvestres, sobre a preservação. Isso é interessante porque você vai inserindo essa cultura, né, de preservar. Os nossos animais estão ameaçados, então é muito importante ressaltar que eles precisam de cuidado e carinho. Vamos montar o próximo. Tá vendo, gente, que legal? Você consegue, a partir de um joguinho, passar esses valores, né, de preservação, de conservação e até de proteção animal. Um outro jogo muito legal é esse aqui, ó, Lendas do Folclore. As lendas do folclore brasileiro é uma forma de você trabalhar a história, né? O folclore é a cultura popular, né? São os saberes populares. Isso é muito legal de ser incentivado, de ser aprendido pelas crianças, porque o nosso folclore é o que constrói as relações culturais de um povo, né? A cultura popular é muito importante, não esqueçam disso. Vou clicar aqui na lenda da sereia Iara. Aí aqui traz, né, a lenda da Iara. Iara, linda sereia, sentada às margens do rio Amazonas, se enfeita em um dia de lua cheia. Quando quer, vira mulher de verdade e com seu canto e beleza encanta o caboclo e o leva para o fundo do rio para a eternidade. Legal, né? A lenda de Yara. E aqui eu tenho o joguinho. Esse quebra-cabeça ele está com 16 peças, mas eu vou deixar ele bem simples, como é para a educação infantil, vou colocar apenas com 6. Se eu clicar aqui nessa lâmpada, eu tenho as dicas. Se eu clicar uma vez, aparece o contorno do desenho. E se eu clicar duas vezes, aparece o contorno das peças. Então, a partir desse contorno das peças, eu consigo encaixar mais rapidamente, né? Esse é um jogo bem bacana, pois você está trabalhando a movimentação do mouse, a observação, o raciocínio e a coordenação motora, ok? Montei a minha sereia.
Se eu clicar na casinha, eu volto e posso escolher outra lenda do folclore para que eu trabalhe, ok? Aqui do Escola Games, eu sugiro sempre esse site porque ele é ótimo, ele tem várias opções legais para se trabalhar com as crianças, né? Não só com a educação infantil, mas também com crianças maiores, né? Com crianças do ensino fundamental 1. Elas conseguem fazer diversas tarefas, conseguem exercitar, né? Noções de matemática, as vogais, jogos de raciocínio, como esse labirinto polar, ele é de raciocínio, você tem que levar o urso até fora do labirinto, é bem bacana. Né, o Palavras e Desenhos é interessante para crianças que estão sendo alfabetizadas, pois mostra o desenho e aquela palavra e ela tem que associar. O Formas e Desenhos é interessante tanto para a educação infantil quanto para o ensino fundamental, anos iniciais. Vou demonstrá-lo aqui para vocês. Sempre que vier travado assim, que pergunta, né, se você quer habilitar o Flash Player, você vai clicar em cima aqui, né, dessa logo e vai clicar no permitir. E está aqui o nosso Formas e Desenhos. Vou clicar em jogar. E esse é o primeiro desenho. Repare que você consegue trabalhar as formas geométricas, as cores, a criança vai percebendo, e a questão do encaixe também. A criança vai percebendo com esse jogo que ela é capaz de montar uma figura. É como se fosse um quebra-cabeça, porém com peças diferentes. Aí ela começa. Eu sugiro sempre começar pelas peças maiores. E logo em seguida as peças menores. E aqui, ó, daí ele diz se você acertou, se você completou. É bem interessante, um jogo muito legal, as crianças gostam muito de fazê-lo. Aqui, ó, sempre pelas peças maiores, ó, a roda, né? Eu tenho aqui a questão da faixa que eu consigo completar. Aqui um pedaço, né, do para-choque do carro, o vidro e aqui a maçaneta da porta. Completei todos. Esse é bem legal, ela está trabalhando o mouse, ela está trabalhando as cores, as formas, ela está conhecendo. Aí você pode falar, ó, esse aqui é um quadrado, né? Aí os triângulos têm nomes diferentes. Você também pode trabalhar essa questão da geometria inserindo aqui nesse jogo, né? Daí ela vai olhando e vai completando. Certinho? Então, olha que lindo esse foguete. Então, aqui eu vou encerrar a Escola Games com vocês. Espero que façam os jogos com as crianças em casa. Eles vão amar. Eu trago para vocês agora o site Smart Kids. Vou voltar aqui na aba inicial. Ele sempre trabalha as datas comemorativas, trazendo os jogos que são referente àquelas épocas. Então, agora, como estamos, né, próximos ao Natal, ele traz em destaque os jogos sobre o Natal. Então, aqui eu vou escolher um joguinho para vocês que é bem legal. Ele se chama Jogo de Pintar Natal. Também tem outras datas que tem, né, o jogo de pintar. Então, aqui no jogo de pintar o Natal, ele vai trazer aqui para a gente 3 opções de desenhos. Tem o Papai Noel e a Rena, o Pinguim Patinador e os bonecos de neve. Então, eu vou começar pintando o Papai Noel. Então, eu venho aqui, seleciono a cor, né? Aparece o baldinho e eu pinto o Papai Noel. Agora, eu vou pintar o trenó. Fiz aqui o trenó de amarelo e vou pintar a rena também.
Eu quero pintar só o narizinho da rena de vermelho. Aí eu consigo ter esse domínio, né, da pintura, e ele é bem fácil, pode ser trabalhado tanto na educação infantil quanto no ensino fundamental. Aí você tem a opção de salvar, né, o seu desenho, de imprimi-lo, né? Tem aqui o som, né, que você pode habilitar ou não. Se você trocar o desenho, você também consegue fazer, né, diferentes figuras, né, com diferentes cores. Eu posso tingi-lo, né, das cores que eu mais gostar. Certo? Aí aqui, saindo dos jogos para colorir, uma outra opção bem legal também é o Monte Sua Árvore de Natal. Eu acredito que seja uma das melhores opções, porque daí você tem aqui as figuras e você clica nelas, elas vão aparecendo. E conforme elas aparecem, você consegue reposicioná-las na árvore. Fica bem bonito. Elas sempre vão aparecer nesse cantinho aqui, mas você consegue colocá-las, né, readequá-las aonde você quiser. Aí aqui você tem a opção, né, de deixar o presente em cima da lareira, ou do ladinho da árvore, ou até mesmo junto com os outros presentes. Você consegue, né, concluir o teu cenário da melhor forma e enfeitar a arvorezinha. Aí eu tenho mais jogos. Tem esse aqui que é bem legal. Jogos de vestir geralmente são bem legais. Tem aqui o Vamos Vestir a Rena. Esse joguinho aqui, ele traz várias opções de roupinhas para as renas. Então eu venho aqui em Start. Aí eu dou o Start e começo o meu joguinho. Aí eu consigo escolher, ó, o pijaminha da minha rena. Aí eu quero ela aqui de bolinha. Eu consigo escolher o sapatinho que eu quero colocar nela, né? Uma touquinha. Eu também consigo colocar óculos e até mudar os olhos, né? Às vezes eu quero outros olhos, assim, olhos mais expressivos. Eu consigo colocar luvas nos chifrinhos dela. Então eu consigo fazer essa mudança, né? Ó, muda até aqui o capuz, porque ela sente muito frio. Então a gente está vestindo a rena. Até um babador nela eu consigo colocar. É um joguinho bem bacana, bem legal, as crianças vão gostar, porque ele é um joguinho, né, de você pegar e arrastar. Aí ele vai substituindo, né? Eu posso trocar a roupa dela aqui quantas vezes eu quiser. É bem legal. Tenho também o jogo da memória. O jogo da memória, ele é um pouquinho mais difícil do que os outros jogos, porque eu não tenho um gabarito mostrando primeiramente onde estavam as peças para dar tempo de eu memorizar. Então eu tenho que vir na tentativa, né? Aí eu tento aqui fazer meu par. Ó, aqui já deu certo. Fiz um parzinho. E aqui eu fiz outro também. Então é legal que nesse jogo você tenha a companhia de um adulto para jogar, tá? Sempre o adulto acompanha a criança para poder fazer esses jogos que são mais difíceis, ok? Daí eu tenho também uma ótima opção que é o dominó com bolas de Natal. Aí aqui no dominó eu tenho aqui, aparecem as figuras e eu coloco a figura que vai completar. Se eu clico na figura errada, ele não completa. Ele faz esse barulhinho aqui da molinha. Aí a figura certa. Aí aqui eu sempre observo a última. Então a última que vai combinar é essa daqui. Essa aqui da bolinha. Esta aqui. Aí agora tem que ser uma que tenha, né, esse final aqui. E outra aqui. E eu vou completando o meu dominó. Ele é bem simples, bem legal de ser feito. As crianças gostam bastante dessa opção também. Ó, aqui eu concluí o meu jogo. Eu posso vir, ó, parabéns, você completou o seu dominó. Eu posso vir em novo jogo e jogar novamente. Então, atividades, né, jogos para o Natal, é bem interessante nesse site que você encontra, né, uma vasta quantidade.
Vou falar um pouquinho agora sobre a Coruja Bull. A Coruja Bull é um site bem interessante que você pode estar trabalhando, né, todos os níveis da educação infantil. A partir dos 2 aninhos, ele já é indicado e também tem o acesso pelo aplicativo, né, o app da Coruja Bull. Aqui você tem as opções pressionando as teclas, mexendo o mouse ou fazendo o clique. Então, nós vamos começar pelo joguinho do ovo. O joguinho do ovo é muito interessante porque ele traz todos os animais que nascem a partir dos ovos. Então, eu tenho aqui, né, eu posso ir apertando qualquer tecla e o meu animalzinho vai nascendo, que nem aquela hora nasceu o pintinho. Daí agora clicando, ó, nasceu o jacaré. Então, eu consigo abordar todos os animais, né, que nascem dos ovos. Eu consigo construir uma narrativa a partir, né, do joguinho. É bem interessante. Tenho aqui, ó, o joguinho dos sapos. O joguinho dos sapos, ele é muito legal, porque daí a criança ela aperta, né, qualquer tecla e acontece alguma coisa, que nem aqui apareceu o sapo. Aí ele muda de lugar. Aí ele faz situações diferentes. Olha, apareceu aqui na frente da tela. Agora apareceram 3. Mudaram as cores. Então, sempre acontece alguma coisa diferente. É muito legal. Eu também consigo trabalhar os animais marinhos, os animais que têm cascos, os escondidos, né? Os que moram, né? Em toquinhas, em... Aí aqui eu também tenho a opção de colorir, né? E eu tenho também o colorir online, que eu falei anteriormente. Depois a gente vai clicar aqui para poder ver certinho essa navegação. Então aqui, ó, eu escolho o animal que eu quero pintar, né? E eu vou fazendo, né? Vou desenvolvendo, né, a minha pintura. Aparece aqui o pincelzinho e eu escolho a cor e vou pintando o meu animal, vou pintando aqui o cenário, né? Eu consigo fazer a construção dessa paisagem a partir da minha pintura, né? As crianças gostam bastante desse. Eu vou aqui no Colorir Online agora para vocês conhecerem um pouco. É um site bem legal também e é indicado para crianças de todas as idades. Então, aqui no Colorir Online, eu tenho colorir princesas, dinossauros, ofícios, né, esportes, colorir os monstros, os meios de transporte, as sereias. Eu tenho até colorir as bandeiras e outros bichinhos. Se eu selecionar, por exemplo, dinossauros, eu consigo escolher, né, o dinossauro e aparece o nome do dinossauro aqui embaixo. Vou escolher o pterodátilo. E também a mesma coisa ali do outro, né? Eu consigo, né, selecionar as cores, né, clicando em cima da bolinha e o pincelzinho muda de cor. E aí eu vou pintando o meu desenho, né? Fazendo todos os detalhes. Vamos voltar na Coruja Bull. Voltando aqui na Coruja Bull, eu tenho mais opções de joguinhos. Para crianças um pouco maiores, né, ou seja, que já estão, né, na pré-escola, eu tenho esse joguinho aqui chamado Descubra. Então, como a criança já começou a ter, né, a inserção dos números, né, das letras, ela já tem um maior domínio. Então, o que que eu posso fazer? Eu posso dar esse joguinho para ela, aonde ela vai pintando de acordo conforme for a sequência numérica. Por exemplo, eu tenho aqui o número 1. Clicou no número 1, ele vai ficar branquinho em volta, e aí você vai pintar, né, todos os números 1 que você encontrar. Ah, beleza, pintei todos os 1. Agora eu vou para o número 2. E aí vai selecionando todos os números 2 e vai construindo, né, vai preenchendo o seu desenho a partir dos números.
Se esquecer algum número, não tem problema, porque depois, para você completar o desenho, você, né, clica no número que faltou. É bem legal, você está ensinando a sequência, você está trabalhando com os números, né? E a criança vai amar. Eles adoram esse joguinho aqui. Então, daí vai revelando, né, todos os aspectos do desenho a partir dos números. Então, aí, ó, que nem eu falei, se você esquecer algum número, ó, eu posso voltar, ó, o 3 aqui, ó. Voltei no outro desenho que tinha o 3 também. É bem legal. Ainda aqui na Corujinha, eu tenho um que é sobre os animais da fazenda, né, os que vivem no sítio. Passe o mouse sobre a cena. Ó, então em cada lugar aparece um animal, ó. Aqui apareceu o gatinho, aqui a vaquinha, ó, agora apareceram os pintinhos, até atrás das árvores, ó, aparecem os pássaros, ó, o cachorrinho, o porquinho, o cavalo, a ovelha. E aqui, o passarinho, o morador da casinha. Viu só, gente? A gente consegue trabalhar, né? Muitos aspectos, muitas referências a gente consegue pegar daqui. É bem legal. Aqui, para a gente trabalhar mais ainda essa questão da preservação e do cuidado com os animais, o nome desse jogo é Liberados. Então, você escolhe uma chave geométrica e vai liberar o seu animalzinho. Que no caso aqui eu vou liberar o camelo. Então, a criança vai clicar, segurar e arrastar até aqui a chave. Ficou verde, abriu o cativeiro desse animal e ele pode voltar para o seu habitat, né? Que nem aqui o camelo no deserto. Eu tenho o tamanduá. O tamanduá, aí eu coloco aqui a estrela e eu liberto o tamanduá. O lugar do tamanduá é aqui, né? O seu habitat. O tigre, né? A chave do tigre é o triângulo. Eu posso explicar, né? A formação dos sólidos geométricos, né? A importância deles e aliar a preservação dos animais. E eles gostam muito, eles entendem muito. A criança tem essa consciência. Ó, que nem aqui eu pego a lua. Vou libertar o urso polar. Ó, ele voltou para seu habitat. Espero que todos vocês tenham gostado, né? Façam os joguinhos com a sua família, com seus filhos e deixe um comentário para mim dizendo que você fez o joguinho, que deu certo e que, né, você conseguiu. E aí, gostou de fazer os jogos? Legais, né? Tem muitas opções nos apps. Se você utilizar o sistema Android, você pode ir na sua Play Store, procurar sobre jogos infantis, sobre aplicativos infantis e você encontrará muitos. Na internet mesmo, são mais aquelas sugestões que eu passei. Porém, se você tiver disponibilidade, né, tiver, né, mais condições, você consegue, né, fazer uma pesquisa, fazer uma busca mais ampla e encontrar um jogo de acordo com as características, né, da sua criança, do seu filho e da sua filha. Espero que vocês tenham gostado dessa aula. Muito obrigada, um Feliz Natal! Amanhã nós contaremos a história de Jesus, né, a história do nascimento de Jesus. Então não percam, vai estar bem interessante, bem emocionante. Muito obrigada, Feliz Natal!